Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, ditado pelo Espírito Hamed. E hoje iniciando um novo capítulo que trata sobre a renovação. Vamos dar início? Por onde andes, observa a natureza em teu redor. Tudo se renova e se transfunde para surgir de forma restaurada. Velhas folhas são substituídas pelas jovens folhagens. Ao caírem as flores, eis que os frutos despontam para o crescimento. Após a geada que queima a relva, surge novo tapete verde a cobrir as encostas e montes. E que bonito, né? Como a fala da naturalidade da vida e aí, consequentemente, da natureza. E estamos todos nós, né? Seja o reino ali mineral, depois o reino vegetal, o reino animal, nós como um todo, né? Todos ali sob as mesmas leis. E a lei da renovação e da evolução é a lei da vida, né? E os ciclos, com certeza, né? Velhas folhas são substituídas por jovens folhagens. Que interessante isso, né? E olha, ao caírem as folhas, as flores, eis que os frutos despontam para o crescimento. Ou seja, para que haja o fruto, é preciso que antes tenha vindo a flor e que ela tenha caído, como um ciclo mesmo da vida, em que para abrirem-se novas estradas, muita coisa tem que ser tirada, né? E às vezes para nós ainda é doloroso. Eu tenho aqui um livro de uma botânica, é um assunto que eu gosto muito, da natureza em geral, e ela comenta de uma forma não tão científica, às vezes até muito poética, né? Esse processo da folha perder essa folhagem dela, né? E aqui nós comemoramos agora no hemisfério sul a chegada do outono, vem bem a calhar, na verdade, né? Esse assunto que para a natureza é como se fosse mesmo a queda de folhas, para que novas folhagens mais verdes, mais jovens, mais frescas, possam então renovar a vida dessa árvore, dessas plantas em geral. Também acontece o mesmo conosco, né? E eu pensar assim, se em todos os reinos acontece essa lei de renovação, por que não conosco, né? Se todos ali passam pelo inverno, pelo verão, né? Pela primavera, pelo outono, também não, né? Estamos sujeitos ali às mesmas regras, não é? As mesmas leis. E ela comenta assim: você consegue imaginar jogar todas as suas coisas fora uma vez por ano, porque tem a confiança em sua expectativa de que será capaz de substituí-las em semanas? Ela comenta que, em geral, uma árvore ela perde completamente todas as folhas dela em uma semana. E aí é como se dentro dela existisse uma confiança gigantesca na vida, né? E de que mesmo perdendo completamente todas as folhas, ela será sim capaz de se renovar o suficiente para que tenha novas e frescas folhas para então gerar ainda mais vida, né? Confiança em sua expectativa de que será capaz de substituí-las em questão de semanas. Essas árvores corajosas depositam todos os seus tesouros terrestres no solo, onde traça e ferrugem os consomem imediatamente. Elas sabem melhor do que todos os santos e mártires juntos exatamente como colocar o tesouro do próximo ano nas mãos de Deus, onde o coração também deve estar. Que poético, né? Ela é super científica, uma cientista, uma botânica, mas fala poeticamente, lindamente, né? E aí fiquei eu me questionando, né? Como seria para nós, né? E como é difícil mesmo perder para que o novo possa chegar, né? Se desconstruir ali, falando jamais no humano, né? Se desconstruir, sair dos nossos padrões, né? Sair das nossas crenças ali arraigadas durante várias e várias encarnações para que então o novo possa chegar. Para que então eu possa renovar, sobretudo, a minha mentalidade, né? Sobretudo a minha forma de ver a vida, a minha forma de reagir, talvez pelo contrário, né? Deixar de reagir tanto às situações e passar a agir, a pensar primeiro para depois agir, e não só nesse imediatismo, nesse automatismo, sair reagindo a tudo sem muito pensar, né? E aí, que bonito é pensar que a natureza muitas vezes faz isso melhor do que nós, que ali, pelo princípio, né, da evolução, já estamos um pouco mais adiantados porque temos o nosso livre-arbítrio, né? Ou seja, a gente tem um pouco mais desse poder de escolha.
E o que que a gente faz com isso, né? Será que a gente realiza um trabalho melhor do que uma planta? Muitas vezes não, né? Ela está ali dando o melhor de si, dando tudo de si, confiando na vida e nós. Como é que anda esse processo de confiança, né? E aí, pensando nessas coisas, porque parece que não, mas é isso. Essas leis, elas são universais, elas regem tudo, elas regem todos, né? E assim como regem as plantas, regem também a nossa, né? Após a geada que queima a relva, surge novo tapete verde a cobrir as encostas e montes. Tudo que nasce é tenro e suave, repleto das potencialidades de crescer. Isso já voltando para a Hamed, tá, gente? A vida sempre se renova, tudo obedece aos ritmos da natureza. Então, após ali um inverno rigoroso, né, novas plantinhas vão surgir, novas sementes vão, então, conseguir brotar, dar vida, seguir, né, e cheio de potencialidades. Como é dizer que também nós, né, quem nunca passou por invernos rigorosos aí da alma, por esse processo mais difícil, né, por essa escuridão mesmo, esses dias mais escuros, para que soube aprender com tudo isso, sair muito mais renovado, com essa semente que mesmo ali nesse período adormecido, nesse momento de espera, estava ali confiando que o momento chegaria para que então ela pudesse brotar, para que então ela pudesse sair desse casulinho dela, né, e ir para o mundo, né, fincar as raízes bem firmes, né, dentro de si e seguir para o mundo. Por todos os lugares, observa as leis de Deus, convidando-te não só à transformação física, mas também espiritual. Porque, claro, essa renovação é física, né? A gente está sempre ali, e os estudos científicos provam isso, né? A gente está renovando a nossa pele, o nosso cabelo, tanta coisa está sendo renovada dentro de nós diariamente, num processo lindíssimo, né? E que acontece muitas vezes sem que a gente tenha consciência, mas também esse processo de renovação acontece dentro de nós, né? Elas solicitam de ti que assimile novas ideias e novas maneiras de ser, reportando-te a necessidade de mudança, disse Paulo de Tarso aos discípulos de Éfeso, que era preciso renovar-vos por vossa transformação espiritual da vossa mente e vestir-vos do homem novo. Então, como é que andou o homem novo, né? Chegou, né? Chegou dentro de nós, vive dentro de nós. É, e a gente ativa isso, né? A gente não precisaria esperar pela vida para trazer essa renovação meio que compulsória, né? Porque se a gente não tem esse ânimo de aprendiz, de querer se renovar, vem a vida e o traz, às vezes por processos mais dolorosos, né? Então, é pensar assim, como é que anda esse meu homem novo que está aí prestes a nascer, como diria Paulo, né? Está esperando a vida para que então traga ali por meio de processos um pouco mais doloridos, ou tem tomado um pouco mais as rédeas e feito isso por vontade própria, né? Por se auto-observar, por se conscientizar dos seus padrões, dos seus traumas, dos seus medos, e de buscar, né? Em reconhecendo tudo isso, ir além. O que eu posso fazer aqui para sei que sem pressa e sem pausa, mas para manter o ritmo e a constância nessas mudanças todas, né? Somos um todo, corpo e alma, regido pelas normas amoráveis de Deus. O ser inflexível tende a ficar parado no tempo e a não se adaptar, enquanto que o maleável desliza suavemente no tempo, atualiza-se e se coloca a par das coisas novas. Que bonito, sabe, gente? É interessante como as lições vão se casando, né? Nas dores da alma, a gente comentava essa semana também sobre a rigidez, né? Que é essa alma muito dura, que é essa alma muito inflexível, que acha que está certo, que faz o melhor, então não tem nada a aprender, né? Se eu acho que tudo que eu faço, se eu acho que tudo que eu penso, se eu acho que tudo que eu sei é a verdade, é o melhor, como é que eu vou me dar o direito de me renovar? Como é que eu vou oxigenar as minhas ideias, que às vezes eu carrego de tantos milênios, né? E que estou aqui exatamente para fazer isso, né? Então, sobretudo, renovar essa nossa mente. Então, não ser realmente inflexível, ser maleável, né? Ter, de fato, esse ânimo de aprendiz, de quem passa pela vida aprendendo sempre, sabendo que tem sempre coisas novas e coisas que desconhece, e aquilo que conhece pode aprimorar, pode se aprofundar, né? Porque o universo, ele é infinito, né? De possibilidades, de entendimento, de conhecimentos. Não tem isso, de que a gente está aqui num planeta de provas e expiações achando que sabe verdade, que conhece a verdade absoluta de todas as coisas. A gente sabe muito pouco, não é?
E para que possa conhecer mais, é primeiro entender, somos ignorantes, ou seja, ignoramos muita coisa, né? Nesse sentido dessa ignorância. Ignoramos muita coisa, não sabemos, desconhecemos mesmo. Quase tudo. Sequer, né? Na grande maioria das vezes a gente se conhece minimamente. Às vezes o outro conhece mais a gente do que nós mesmos. Então, aí observando todas essas coisas, né? E ele fala ali, o ser inflexível tende a ficar parado no tempo e a não se adaptar. Então eu conversava ontem mesmo com a minha vizinha, que tem 89 anos, Dona Lívia, e ela comentava sobre isso, né? Sobre a necessidade da gente estar o tempo todo aprendendo, as lições não param, né? Os conhecimentos estão aí para todo mundo e a todo momento. E a pensar, quando eu paro de querer aprender com a vida e de me renovar, é como se fosse quase um decreto mesmo de morte. Porque, veja bem, por que a gente está aqui? A gente está aqui para se renovar, a gente está aqui para crescer, a gente está aqui para aprender. E quando a gente, às vezes de forma inconsciente, mas às vezes de forma deliberada mesmo, por estar cansado dos aprendizados, né, da vida, fala, não, agora para mim acabou, chega, é quase como decretar a morte, né, que é a morte mental e espiritual e, consequentemente, a morte física também, né, olha, aqui eu, acabou, não quero mais crescer, não quero mais evoluir, é como se a natureza só confirmasse. Bom, então chegou a hora de partir, né? Então, que a gente tenha mesmo esse ânimo de viver, sabe? De crescer, de evoluir, né? De ser melhor. Se não buscares a renovação em tua existência, estacionarás. É incontestável que a criatura que parou à margem da estrada evolutiva sofrerá as intempéries de uma jornada inacabada. Ou seja, aquilo que a gente fala muito da semeadura também, eu tenho uma jornada a seguir, eu tenho um caminho, né? E se eu decido estacionar, se eu decido parar, de algum modo eu vou ter que lidar com as consequências disso de ficar parado, porque se a lei da vida é evoluir, é seguir sempre em frente, sempre melhor, se eu opto por ficar parado, também terei as consequências, né? Daquilo que eu decidi não fazer, não viver, não experienciar, não crescer, né? Quem paralisou a própria caminhada dificultará seu crescimento espiritual. Olha que interessante, porque é isso, né? O tempo todo as nossas oportunidades estão sendo renovadas. E aí, se a gente decide, não, aqui eu não quero mais aprender com isso, eu quero estacionar. A gente sabe que é um processo momentâneo, que há de vir à vida, às vezes, como a gente comentou ali mais para trás, né? Um processo, às vezes, um pouco mais doloroso para fazer com que essa nossa alma caminhe para frente. Né? Já que a lei da evolução que nos rege, em algum momento vai vir a vida e falar, olha, compulsoriamente, agora de forma um pouco mais forçada, você vai ter que seguir, porque eu estou te dando oportunidades que você não quer, né? Não quer crescer, não quer progredir, não quer ser melhor, então teria que vir, né? Como a dar aquele remédio um pouco amargo para gente, mas necessário para curar essa paralisia, né? Quem se renova assemelha-se à grandiosidade da semente na terra. É como um grão de mostarda que, quando é semeado na terra, sendo a menor de todas as sementes, quando é semeado, cresce e torna-se maior de todas as hortaliças. E é bonita essa comparação de ver a vida como uma série de sementinhas, né? Tem até um conto que diz que é como se a gente viesse com uma bolsinha de sementes, né? Repleta de possibilidades. Então, às vezes, a gente queria desenvolver vários talentos, ter várias habilidades ali, e na verdade está tudo dormindo nessa trouxinha que a gente carrega de sementes. Mas aí o que, que a gente precisa para ter isso na vida? Plantar a sementinha, regar a sementinha, né? Manter ali a sementinha para que isso possa florescer, né? Então, veja, essas oportunidades, elas não são dadas, né? E basta não, porque para a gente é um processo muito difícil ainda mesmo, né? De plantar a sementinha, regar, se manter ali atento sobre as pragas, né? E o tempo todo, manter essa atenção, né? Do orar e vigiar ali, que é bem verdade. Mas entenda, tem isso em germe, em potencial. Temos todas essas sementinhas aí que cabe a nós plantar, não é? Lembra-te de que a água renovada é corrente, oriunda das chuvas do orvalho das nascentes, enquanto que a água estagnada é aquela que, em breve, por inércia, se deteriorará, tornando-se um foco de larvas e putrefação. E é bonito esse comentário da renovação, também fazendo essa visualização da água, né? Ou seja, é uma água corrente. Quem decide ser flexível, quem decide fluir com a vida, é sim essa água corrente, né?
e quem já decide ficar paralisado, não se renovar, ficar estagnado, ficar ali muito fixado em mágoas, em rancores, em tristezas, ficar fixado muito no passado, né? Acaba que é uma água estagnada, parada. E aí, como a gente bem sabe, daqui a pouco vem as larvas, daqui a pouco vem as doenças, daqui a pouco aquela água está apodrecida. E é bonito até uma comparação do Mar Morto, né? Porque por que que o Mar Morto chama Mar Morto, né? Porque tem um alto grau de salinidade, né, de sal, e porque, na verdade, é como se ele fosse abastecido por vários rios, né, pelo Rio Jordão, mas outros afluentes também, mas é como se as águas ficassem ali estagnadas. Dali ele não fluísse para nenhum lugar, né? E aquilo gera toda realmente uma alta salinidade que aí impossibilita a vida. Então, por isso se chama Mar Morto, né? Não tem nada ali, né? Não consegue viver nada devido ao alto teor de sal. E aí o André Moreira ele fala uma coisa que é muito bonita, que é como se fosse assim, todos os outros mares, né? A grande maioria dos mares, o que que acontece? Eles vão desaguar no oceano, que é algo ainda maior que eles, que é algo ainda mais grandioso, mas que eles estão ali nesse fluxo, né? Do mar e a gente está caminhando ali para o oceano. E já o Mar Morto não, né? E ele compara isso àquelas pessoas que querem só receber da vida, sabe? Então, que não entram nesse processo de que eu dou e também recebo, né? Não faz esse fluxo, também não me renovo, né? Como esse ser que está mais isoladinho ali, né? Dentro de si, só à espera de receber, só à espera daquilo que lhe vai ser dado e pouco quer dar, pouco quer fluir com a vida, né? Tá ali estagnado. E a pensar sobre tudo isso, né? Como é que tá a nossa alma? Será que a gente está só querendo receber da vida? Né, e num processo muito de que a gente está aqui para se dar, né? Quem foram as grandes pessoas, quem foram as grandes contribuições do mundo, foi quem muito deu. E é claro que a gente sempre fala nisso, não de um dar ilimitado, porque a gente tem que sim ganhar essa sabedoria, esse discernimento de o que fazer pelos outros, como é que vai se dar essa ajuda, quando é que vai se dar, porque em muitas ocasiões não é para dar, né? E a gente tem sim que ganhar esse consentimento, seja se dar material, mas, sobretudo, esse dar o melhor de si para a vida, né? Então, é claro que a gente tem que ganhar esse consentimento de quando fazer isso, de quando não fazer, né? Mas, é sobretudo, as grandes pessoas foram essas, que deram o melhor de si para a vida e que, então, puderam entrar nesse fluxo da vida, né? Que a gente fala que é essa cachoeira imensa aí que está correndo, que está caindo o tempo todo, e às vezes é o nosso cano que está ali quebrado, que está ali de pequeno calibre, né, e que não consegue fazer passar toda essa grandiosidade. Então, é pensar sobre tudo isso, né? Será que em alguns momentos da vida a gente não é esse mar morto, né, que está esperando da vida, que está cobrando da vida, né, demais? Sem querer entender que, na verdade, a gente entra em fluxo. E, então, quanto mais se dá, mais tem para dar. E é interessante pensar sobre isso e vivenciar isso, né? Um pouquinho que a gente dá, quanto a gente expande, né? Porque aquilo, primeiro eu me inundo por essa energia maravilhosa, então posso distribuir. Não tem como ser diferente, né? Então, de algum modo, eu me inundo com toda aquela energia, e o pouquinho que eu me proponho a dar, o pouquinho que eu me proponho a fazer com amor, né, sobretudo com as nossas imperfeições, mas falar, poxa, eu estou aqui nesse momento me doando, quanto a gente não recebe infinitamente mais. Então, é pensar muito nisso, né? Ao invés de pensar em receber, deixa eu dar um pouquinho que eu tenho, deixa eu dar esse meu tempo, deixa eu dar essa minha contribuição, deixa eu ali no meu trabalho fazer o meu melhor, né? Deixa eu colaborar com os outros e não querer competir. Então, uma série de coisas que a gente ainda tem tanto a aprender, né? Mas que bonita essa lei da renovação, que a gente possa fazê-la, aplicá-la na nossa vida e fluir, né? Fluir com a vida. Então é isso, gente. Eu espero que vocês, né, que esse estudo tenha sido útil, que a gente possa repensar sobre como a gente tem feito esse processo, né, se muito dolorido ou não, se de forma mais natural, se a gente tem sido flexível com as pessoas, com as situações, né? Então é isso. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, uma boa semana e muito obrigada aqui pela escuta de sempre.